Fala pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês, mais uma carteira e hoje a gente tem aqui uma presença ilustre ao vivo aqui. Bom, Cadu, seja muito bem-vindo, Head Global de Estrategista aqui do banco. Obrigado, Vitor. Um prazer estar aqui ao vivo. Muito bom ter aproveitado essa vinda aqui para poder fazer aqui do estúdio. Prazer enorme estar aqui, um prazer enorme falar com os nossos ouvintes aí sobre a carteira e as estratégias para esse mês. Não, sem dúvida, ótimo, Cadu. E acho que, bom, sem mais delongas aqui, né, a gente tem visto um cenário global extremamente estressado, né? Eu acho que, na verdade, uma continuidade de um cenário global estressado. Então, a gente tem visto um conflito Rússia e Ucrânia ainda se desenvolvendo. Na margem, uma chance até um pouquinho maior de recessão americana também. A gente tem visto o spread tanto da curva 2 com 10 e 3 meses com 10 anos também menores, o que indica uma chance na margem maior de recessão. Cadeia de suprimento ainda estressado, preço de commodity mais alto. E mesmo assim, o EWZ, o Brasil, ele tem sido um safe haven, né, Cadu? É um porto seguro para os investidores globais. Eu acho que aqui a pergunta ela acaba sendo óbvia, né? Por quê? O que aconteceu? Valuation, fluxo, enfim. Acho que é isso, Vitor. Acho que tem uma série de razões. Acho que a gente, primeiro, antes até do conflito na Ucrânia ter começado, o Brasil já chamava atenção por ter valuations baratos, chamava atenção quão fraco o real estava, né, quão desvalorizada a nossa moeda estava. Então a gente começou essa situação toda de crise global, geopolítica, numa situação em que a gente tinha um valuation barato, mesmo em reais, em dólar mais ainda, então já chamava atenção. Eu acho que com a crise se aprofundando, a gente ficou mais em evidência ainda por ser... Primeiro porque a gente não tem envolvimento nenhum com o conflito diretamente, né? Mesmo geograficamente, a gente está muito afastado, né? Então acho que isso ajuda. Não tem nenhum envolvimento de um lado ou de outro, então a gente está meio que ali neutro nessa situação. E a gente é um exportador de commodity nesse mundo de problemas de suprimento e com a guerra também a gente vê acentuados os problemas de oferta de commodities. Os países da América Latina, de uma maneira geral, vários dos nossos parceiros aqui de América Latina também estão se beneficiando por essa demanda adicional por commodities, preços de commodities em alta, e o Brasil certamente é um dos países que se beneficiam por esse posicionamento. Então você vê que a nossa balança comercial tem melhorado, o fluxo de capital para o Brasil também tem melhorado. Um outro ponto importante que eu acho que coloca a gente numa vantagem relativa nessa situação é que a gente começou o nosso ciclo de juros muito antes de outras economias, então a gente já está no final do nosso ciclo de aumento de juros e outras economias, a própria americana, como você mencionou aqui, está no início do processo de aumento de juros lá no mercado americano. Então o investidor olha para cá e fala assim, bom, é barato, moeda desvalorizada, o movimento de ajuste política monetária já está no final, então isso tudo coloca a gente numa vantagem relativa, eu diria, em relação aos países. Então a gente com isso viu uma entrada grande, está vendo, né, uma entrada grande de fluxo de estrangeiro para o país, começou em dezembro ainda com fluxo já grande, mas não tão grande, e aí no janeiro, fevereiro, março, fluxos muito fortes de entrada de estrangeiro no Brasil, que tem feito com que a Bolsa tenha uma performance, como você mencionou no início, em reais boa, em dólar muito boa. Exato. Então acho que esse é o pano de fundo. Sinceramente, eu acho que a gente vai continuar nesse cenário positivo para o Brasil, comparado com outros países do resto do mundo, favorável durante algum tempo. Né? Acho que algumas coisas até com o conflito, não é que elas não vão desaparecer quando o conflito acabar, elas meio que vão ficar por mais tempo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, ótimos pontos, cara. Até me ater aqui especificamente a questão do fluxo, que eu acho que tem dominado, né, os noticiários, as conversas, os próprios relatórios, cartas de gestão, enfim, tudo isso tem falado sobre fluxo. E até a nova metodologia da B3, né, enfim, depois da pequena confusão aí, acabou tendo uma entrada aí de cerca de 64 bilhões no ano. Eu sei que você e todo o time tem feito bastante roadshow, conversado com bastante investidor, tanto internacional quanto nacional, local. O que você tem sentido, assim? O que você tem sentido na ponta? O pessoal continua confiante? Esse fluxo ele deve continuar, não deve? Enfim, um pouquinho de cor aqui nesse tema. Há 2 semanas atrás a gente fez a nossa conferência em Londres, né? A gente tem uma conferência anual. Foi a primeira vez que a gente voltou a fazer a conferência totalmente presencial. Né? Então eu tive o prazer de voltar a encontrar face to face assim, com os nossos investidores lá. E o interesse enorme por Brasil. Assim, e o legal, o interessante da praça em Londres é que muitos dos fundos são fundos de mercado de emergentes globais, mas eles têm uma visão muito forte, muito boa do mercado asiático, leste europeu e Ásia, porque eles estão ali no meio, né? E é curioso como muitos desses fundos que têm muita concentração em Ásia e leste europeu, querendo
se voltar a se interar sobre a América Latina, voltar a entender as dinâmicas do Brasil, porque eles estão se vendo obrigados a voltar a dedicar um pedaço do portfólio deles a mercados latino-americanos, e o Brasil que é o maior deles, né, em particular. Então, você já percebe esse interesse maior. A gente tem trazido muitos investidores institucionais para o Brasil, fazendo visitas de novo presencial. Então, nas últimas semanas, a gente teve boa parte dos grandes investidores institucionais em Brasil, globais, mas que têm exposição ao Brasil, visitando o país, encontrando com empresas, com autoridades e tudo. Então, a gente está voltando a ter esse interesse. Semana passada, eu tive a chance de passar um dia falando com investidores em Boston, também interesse grande, o pessoal querendo voltar a entender as dinâmicas e também o que comprar, né? Onde colocar, onde que é o melhor lugar para estar exposto, né? Então a gente tem visto isso tudo. Não, sem dúvida, né, Cadu? Acho que, inclusive, esse ponto é extremamente relevante e é aqui que entra o picking da carteira, né? E aí, até entrando de fato logo na carteira aqui, a gente tem visto que em fevereiro a gente fez mudanças mais estratégicas, foram cerca de 6 mudanças na carteira. Em março a gente já mudou para uma cabeça um pouco mais tática. Em abril essa cabeça ela continuou, né? Demos um pouco mais de peso para financials, para o setor financeiro, aumentando o peso do Itaú e colocando também Cielo aqui na carteira, né, Cadu? Acho que a cabeça foi um pouco essa mesmo, né? A gente, como você disse, em fevereiro a gente fez uma mudança grande na carteira e a gente com os temas muito claros do que a gente queria capturar, né? E não mudou muito de lá para cá, né? Os temas que a gente estava querendo, que a gente achava que eram relevantes naquela época, continuam relevantes agora. Uma das razões que fez com que a gente aumentasse a exposição a bancos, até a Itaú, a gente passou de 10% para 15% do peso de Itaú na carteira, é que o que está acontecendo é que a gente tem uma expectativa de que a inflação vai desacelerar no Brasil em algum momento. Tem uma expectativa que na hora que a inflação desacelerar, que a gente possa começar a discutir de novo os juros em queda. Eu sei que os juros ainda estão subindo, mas a gente já está antecipando, né, o movimento de discussão dos juros em queda. Mas como a inflação tem, na verdade, se comportado pior do que a gente imaginava, quer dizer, a gente acabou revisando para cima nossa estimativa de inflação para esse ano, o mercado já começa a revisar um pouquinho para cima do ano que vem, eu acho que é possível que os juros fiquem alto por mais tempo do que a gente imaginava anteriormente. Então, como a gente sabe, né, a gente já discutiu isso aqui outras vezes, os bancos tendem a performar relativamente melhor em ambientes de juros mais altos do que outros setores. E por isso a gente achou que não só a gente manteve a exposição a esse tema, que a gente já gostava antes com o Itaú e o Banco do Brasil, mas a gente aumentou um pouquinho o peso dessa composição na nossa carteira. Eu acho até que a entrada de Cielo, que foi um dos papéis novos que entrou, ela é mais por uma questão muito específica de Cielo. A gente acha que esse mercado de pagamentos, ele é um mercado muito competitivo e é difícil o mercado, não acho que essa dinâmica vai continuar, mas parece que a gente chegou num ponto em que a situação chegou num tal nível de rentabilidade que as empresas começaram a falar, pô, não dá para ficar pior que isso, começaram a repassar preço, a melhorar suas taxas de serviço, né? E com isso deve ter um resultado, e se ela é um papel muito barato, a gente acha que com essa recomposição de preço ela pode ter resultados muito melhores. Então, a gente aproveitou a oportunidade e está fazendo esse movimento tático de ganhar uma exposição adicional a serviços financeiros esse mês. Ótimos pontos, Cadu, principalmente em relação ao setor de pagamentos, como você falou, é muito difícil, né? E talvez uma competição um pouco mais racional a gente consiga pegar via Cielo aqui, né? E até aproveitando que você já falou um pouquinho da taxa de juros e também nossa exposição ao varejo, né? A gente tem optado sempre por estar em setores com uma exposição maior à alta renda e ainda... Sei que a gente até considerou, que você considerou colocar alguns players que talvez tivessem uma exposição, mas a gente acabou optando por não colocar. Exato. Então, acho que, de novo, quando a gente, lá no nosso rearranjo da carteira alguns meses atrás, a gente quis ter exposição ao consumo, mas a gente achou que o consumo a empresas que têm como seu público consumidor indivíduos de mais alta renda fizesse sentido, porque a inflação costuma ter um impacto maior em pessoas na camada de renda mais baixa da população, o próprio juros mais elevado, a Selic mais elevado, aumenta o preço dos crediários, que também dificulta o consumo para a classe de renda mais baixa. Então a gente fez essa opção e, de novo, como a gente está na expectativa de alguma hora começar a transicionar para esses papéis que se beneficiam, que tem um benefício maior para a população de renda mais baixa. Mas com a inflação se mantendo alta, e com juros então ficando mais alto por mais tempo, a gente achou que era cedo para fazer o movimento. A gente acabou permanecendo com o nosso call de empresas de renda que vendem para consumidores de renda mais alta, com Arezzo e Multiplan,
que tem funcionado bem até agora, sim, né? Sim, tem feito isso, está parecendo bem. Exato, e Multiplan tem tido uma performance também boa, né, recente. Acho que o principal, o último ponto aqui, Cadu, não tem como a gente não falar da saída de Petro, né? Exato. O papel que bastante gente tem, a gente Exato. optou por tirar Petro e, obviamente, a carteira de alguma forma ainda está exposta ao tema petróleo, mas sem a Petro e sem nenhuma Júnior, enfim, e com a entrada de SLC. Exato. Então, você consegue dar um pouco de cor aqui claro. pra gente? Então, a gente ter exposição ao tema petróleo foi uma decisão que a gente tomou já no ano passado, né? Você lembra que desde o final do ano passado a gente tem alguma exposição a petróleo na carteira, seja via as Junior Oil Companies aqui, que é a PetroRio e 3R continua nos small caps, inclusive, ou Petrobras. A gente fez um movimento para mudar PetroRio para Petrobras em algum momento, porque a gente achava que que os investidores estrangeiros precisam de liquidez, e aí Petrobras é um papel mais líquido. O que aconteceu agora nessa virada de mês é que a gente acha que a gente queria reduzir um pouco essa exposição. A gente acha que muita coisa já foi colocada no preço nessa exposição a petróleo. E Petrobras tem tido como a gente já sabia e acabou que se confirma, uma discussão política muito frequente, que acaba impactando um pouco da performance do papel. Então a gente tirou a Petrobras, mas não eliminou a exposição a óleo completamente. A gente continua exposto ao aumento de preço de gasolina e diesel no Brasil através de Raízen, por causa do etanol, né? Então o etanol sobe de preço junto com subida de gasolina e diesel. Então ali a gente manteve a exposição. E a própria SLC que a gente trouxe, que é uma exportadora de commodities agrícolas, né? Principalmente algodão, soja e milho, o algodão ele é um substituto, o algodão compete com a fibra sintética, que é derivada de petróleo. Então, quando o preço do petróleo sobe, o preço das fibras sintéticas sobe e o preço do algodão acaba acompanhando. Então, a gente manteve alguma exposição a petróleo via Raízen e via SLC, mas não tão exposto como a gente estava antes, quando a gente tinha Petro e as pequenas e as júniores. Então, acho que foi isso um pouco racional, tirar um pouquinho o pé de petróleo, mas sem sair completamente. Ótimo, não. Cadu, acho que do meu lado é isso. Não sei se tem mais algum ponto para adicionar, alguma coisa para colocar. Não, acho que é isso. A gente está monitorando a carteira e essas tendências. Eu acho que o Brasil tem uma perspectiva boa até nos próximos meses. A gente continua com isso. A gente fez questão de falar no relatório e a gente tem falado muito para os investidores. A taxa de juro real de longo prazo no Brasil, na minha visão, está muito alta. Ela embute um risco político, fiscal, que eu acho que é desproporcional com a situação que de fato a gente tem. Então, eu acho que o risco eleitoral não é tão grande assim. Os cenários são conhecidos, né? Ninguém aqui não tem nenhuma novidade nos potenciais candidatos vencedores. Eu acho que a questão fiscal, ela cada vez mais, ela parece ser menos dramática, não é que ela seja tranquila, mas menos dramática. Então, tanto do ponto de vista do que o governo pode fazer em termos de gastos adicionais no curto prazo, quanto no eventual novo governo, o tipo de disciplina fiscal que a gente pode ter. E eu acho que a taxa de juro real hoje embute um cenário muito pior do que o que a gente de fato pode acabar tendo. Então, uma convergência, uma redução do juro real de longo prazo provavelmente vai levar a uma performance boa do mercado de ações de uma maneira geral e particularmente algumas empresas que são que têm uma ligação maior com fluxo de caixas longos, né? Então, a gente até tem na carteira Localiza, que é um papel que se beneficia de uma redução de juros de longo prazo, a própria Energisa, a própria Multiplan. Então, a gente carrega alguns papéis na carteira que se beneficiam dessa redução de juro real de longo prazo e que talvez ao longo dos meses a gente possa até adicionar mais nomes que se beneficiem dessa redução tanto do juro longo quanto eventualmente da Selic também. Então, esse aqui é a nossa atenção, é acompanhar o mercado para gradualmente se posicionando nesses papéis que se beneficiam mais de uma redução dos juros. Ótimo. Não, e acho que é super importante falar, né, Cadu, que o prêmio para carregar ações, ele é extremamente atrativo, né, principalmente quando a gente olha numa perspectiva real. Exatamente. Bom, pessoal, acho que mais uma live das carteiras, mais uma gravação. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Logo aqui nos comentários, aqui debaixo na descrição, o pessoal deixou o link para a carteira, tem muito mais comentário, eu acho que tem tudo que o Cadu falou aqui um pouquinho, trouxe de conhecimento para a gente logo nas carteiras recomendadas. Um abraço e até a próxima, pessoal. Obrigado, um abraço, até logo. Obrigado, Vitor. Valeu, Cadu.